Oi, meus encantos. Vamos conversar de novo. Hoje nós estamos de papo comprido na internet. Com esse calorão, gente, a gente tem mais é que conversar mesmo. Mas hoje eu vou falar com vocês a respeito de uma seguidora minha, uma pessoa muito querida, que eu amo de paixão, Neuza Pazianotto. Ela me fez um pedido, sabe? Ela falou assim para mim, que ela assiste todos os meus vídeos, é claro, e que ela gostaria muito que eu falasse a respeito do aborto. Que ela sabe que eu sou espírita, ela acredita na reencarnação também, como eu, e ela queria saber a respeito do que eu penso a respeito do aborto. Eu até falei para ela que eu já falei sobre isso várias vezes. E a minha posição é motivo até de controvérsias e de discussões no próprio meio espírita. E aí eu falei para ela, não tem problema, eu falo de novo. Pode ser até que o vídeo fique um pouquinho longo, não sei, mas eu vou tentar explicar, tá? Como que eu penso. E ela até argumentou, disse que é um assunto que está muito sendo falado, né? Por conta da descriminalização do aborto no país e que ela gostaria de saber a minha opinião. Tá. Então eu vou dar a minha opinião como espírita e a minha opinião como cidadã. Tá? Porque, gente, eu consigo conviver com as duas coisas sem conflituar. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue separar o religioso do civil. Eu consigo. Graças a Deus. Bom, como espírita, eu sou contra o aborto. Eu jamais faria aborto, em situação nenhuma. Todas as vezes em que alguém comenta comigo que vai abortar ou que pensa em abortar, eu gasto toda a minha lábia tentando convencer a não fazer isso. Em Corumbá, minha cidade, eu tenho 4 xarás. 4 pessoas que se chamam Marluce por minha causa. Porque eu convenci a mãe a não fazer o aborto. 2 eram ex-alunas minhas. As outras 2 eu conheci em centro espírita, que veio conversar comigo. E eu conversei e convenci a não fazer o aborto. Por quê? A minha religião ensina que a reencarnação é uma nova oportunidade da pessoa refazer de uma nova forma a sua vida moral, espiritual, e que a carne é transição, é passageiro. Eu acredito nisso. Eu acredito. E abortar significa impedir esse crescimento espiritual. Então é lógico que eu sou contra o aborto, é óbvio que eu sou contra o aborto, se for olhar do ponto de vista religioso, tanto que eu não faria em momento nenhum, em situação nenhuma. Mas e a legalização do aborto? Eu sou contra ou eu sou a favor? Eu sou a favor. Pirou sua cabeça, né? Vou te explicar por quê. Existem as leis divinas que são imutáveis e existem as leis humanas que são mutáveis. Podem ser modificadas. A lei divina é contra. Quando você infringe a lei divina,
você tem que se acertar com quem? Com o juiz, com o delegado, com a polícia? Você vai se ajustar com Deus. Quando você infringe a lei humana, você vai se ajustar com Deus? Não. Você vai se ajustar com quem fez a lei humana, os homens. Certo? Está acompanhando? Então, o que acontece? Está lá na nossa Constituição. Nós somos um país laico. Um país laico significa que não tem uma religião. Não é um país cristão, não é um país budista, não é um país maometista, não é um país esotérico, não é. Não tem uma religião fixa. Então, o Estado não tem obrigação nenhuma com religião nenhuma, nem com parecer religioso nenhum. Não tem. Acontece que na Constituição, e ainda tem mais, tem ateu no Brasil, gente. E o ateu fica onde? Ele não é cidadão? Ele paga imposto, ele vive no país, ele é responsável pelo que ele faz, tanto o homem quanto a mulher. Entendeu? E se ele vai fazer o aborto, ele tem que acertar com Deus. Ele não tem que acertar com a justiça dos homens, né? Então, o Estado tem que olhar o cidadão. Não é isso? O Estado tem que olhar o cidadão porque ele tem que garantir a cidadania. Para você ser cidadão, você tem que ter nascido. Você tem que ter certidão de nascimento. Tanto que tem gente que nasce e não tem certidão de nascimento e não existe para o Estado. Não existe. Feto não tem certidão de nascimento. Feto não nasceu. É vida? É. Mas não é cidadão. E a Constituição garante ao cidadão saúde, habitação, segurança, educação. Feto não tem nada disso, gente. Não estou sendo fria, nem calculista. Estou interpretando a lei no teor da lei. A lei humana no teor da lei humana. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Aborto sempre existiu e sempre vai existir, gente. Se continuar sendo crime, o que vai impedir o aborto de acontecer, gente? Vem acontecendo desde quando? Vai continuar acontecendo. Não vai mudar em nada. Vai continuar mulheres morrendo junto com o feto que ela matou. Vai continuar morrendo. Se a mulher chega no hospital e fala que ela vai fazer aborto, o médico pode dizer, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque é contra a minha religião. Ele não é obrigado. Ele não é obrigado. Ele é obrigado a atender emergência. Se ele falar não e essa mulher sair e for fazer o aborto numa clínica clandestina e voltar passando mal, ele vai ter que atender, porque aí é emergência. Aí ele não pode falar não. Percebeu? É chover no molhado. Em compensação,
Se deixar de ser crime, e além disso, é um meio crime, né? Porque em caso de estupro, em caso da mãe correr risco, pode. Pode. E aí, até para a religião, está sendo crime. Entendeu? Se você foi estuprada e você vai lá e tira, você interrompe a gravidez, é legal, nesse caso pode. Não, de acordo com a religião, não. Mas eu não vejo ninguém falar nada disso. A mãe está correndo risco de vida, risco de morte, aliás. Né? Risco de vida, graças a Deus. Né? Risco de morte. Ela vai lá e aborta. Pode. Ela está tentando salvar a vida dela. E de acordo com a religião? Não. E eu não vejo ninguém falar nada. Hoje em dia, está morrendo muita mulher, e vem morrendo muita mulher, por causa do aborto clandestino. Quando você legaliza, quando você deixa de ver como crime, o médico pode falar que não, mas pode ter outro médico que fala que sim. E o médico faz. E aí o problema é de quem? É da mulher e do médico que disse sim, vai acertar com quem? Com Deus. E ao mesmo tempo cumpriu a lei dos homens. Porque a Constituição tem que garantir a vida da mãe, porque a mãe é cidadã. A mãe é, o feto não. Conseguiram ver? Vocês conseguem entender essa diferença? É conflituoso? É conflituoso, porque a gente acredita na fé, na nossa fé, a gente acredita que é um absurdo. Eu acho um absurdo abortar. O ato em si. O ato. Não a lei. A lei está cumprindo a lei. Quer mudar isso? Então nós temos que deixar de ser um país laico. Então nós temos que adotar uma religião para o país e reformar toda a lei e transformar todas as leis de acordo com os dogmas daquela fé. E aí nós vamos atingir todos. Se for cristãos, no Brasil não pode ter budista, não pode ter afro-brasileiros, não pode ter... só vai ter o quê? Só vai ter católico, espírita e protestante. Só. Acabou. Né? Como que é o nome daquela religião que descendeu do católico? Ai, fugiu da minha cabeça. Eu tenho até um primo que é dele, não é messiânico, ortodoxo. Então, olha, essa é a minha opinião. Eu não sou contra. Eu acho que quando a pessoa chega e fala, eu quero fazer um aborto, vamos preencher uma fichinha? Vamos, tá. Você tem que passar por assistente social, você tem que passar por psicólogo, você tem que passar pelo seu pastor, pelo seu padre, pelo seu pregador espírita. Eles vão tentar te convencer. Tem mais chance de salvar o feto, entendeu? Tem mais chance de salvar o feto e de convencer a mãe. Agora, se ela ficar ao pé e não, eu vou fazer, e achar um médico que queira fazer de forma segura para ela faz. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai julgá-la? E aí ela arca. Outra coisa, o Espiritismo me ensinou que Deus me deu duas coisas. Duas. Que ninguém pode tirar de mim. Uma delas é a vida eterna, a vida do meu espírito. A segunda é o meu livre-arbítrio. Porque a evolução do meu espírito depende do meu livre-arbítrio. Se eu optar em fazer a coisa errada, eu vou demorar para evoluir. Eu vou ter que reencarnar mais vezes. Entenderam?
Deu para entender a minha posição, gente? Não adianta, tem gente que fala, mas você não é espírita, ele é a favor do aborto. Não, eu não sou a favor do aborto. Não sou. Eu sou a favor da legalização do aborto, porque dessa forma a gente vai estar cumprindo a Constituição. Ai, Lula é a favor do aborto. Não, não é a favor do aborto. Ele é a favor da legalização, da descriminalização. Não é crime. Delito, né? De acordo com a Constituição. Entendeu? É isso, gente. A gente tem que aprender a olhar as coisas, a mesma paisagem de várias janelas. Vocês se imaginem dentro de um casarão. Lá fora a paisagem é a mesma. Mas se você ficar só numa janela, você só vai ver aquela parte da paisagem. Em compensação, se você dividir o seu olhar, você tem uma visão mais ampla e você consegue conviver em sociedade. Eu outro dia vi uma moça falando na internet, você é contra a droga? Não uso. Você é contra a pena de morte? Não mate. Você é contra roubar? Não roube. Você é contra o aborto? Não aborte. Livre-arbítrio. É isso. Essa é a minha posição. Pode me xingar quem não me entendeu. Opa, esse é papo cabeça misturado com pâncreas, misturado com fígado, misturado com tudo. Plantei uma sementinha de dúvida na cabeça de vocês? Não, eu só queria atender ao pedido de Neuza Pazianotto, minha lindeza do coração. Pronto, gente, é isso, tá? Falei, olha, 17 minutos, hein? Nossa! Beijo!